Bom, vamos começar esse vídeo. A nossa proposta para esse vídeo na verdade, a nossa proposta é uma dupla proposta. Em primeiro lugar, a proposta que eu tenho para você que está assistindo é a de narrar a história de Édipo contada por Sófocles. E esclarecendo que Sófocles era um grego, a segunda proposta que eu tenho é mostrar como a obra de Édipo pode representar o pensamento grego. Então a ideia aqui é fazer essa aula em dois momentos. O primeiro momento é o momento que nós vamos narrar a história. O segundo momento é o momento em que eu passarei a analisar alguns aspectos da obra que são aspectos significativos da maneira como pensavam os gregos. Antes de começar, eu vou ser rápido para começar aqui, porque a obra, a narrativa é longa. Antes de começar, eu só quero fazer um esclarecimento que a psicologia usou essa obra como um símbolo para o que eles chamavam de complexo de Édipo. Então eu quero esclarecer que não é o meu objetivo aqui refletir sobre o complexo de Édipo. Portanto, se você procura especificamente sobre isso, talvez esse vídeo não seja o mais adequado. Mas mesmo assim, eu diria que é adequado. Porque, de certa forma, te dá uma bagagem para você entender da onde que tiraram essa ideia do complexo de Édipo. Enfim, a obra chamada Rei Édipo, de Sófocles, ela é uma obra central do pensamento grego. Ela é uma obra que reflete o pensamento grego. Ela é uma obra representativa desse modo de pensar. Então, eu acho muito interessante a análise que nós podemos fazer aqui hoje. Bom, vamos à história, vai. A história de Édipo começa com um rei chamado Laios e uma rainha chamada Jocasta. Rei e rainha de uma cidade chamada Tebas. Em um determinado dia, esses dois recebem um visitante, um rei de uma outra cidade. E, para o azar de todo mundo, este rei tem um filho. E este filho acaba se apaixonando por Laios. Este filho, ao ver que o seu amor não seria correspondido por Laios, dilacerado pelo amor que sentia, resolve se jogar num precipício e se suicidar.
Para a desgraça de Laios, o pai deste filho tinha fortes ligações divinas. E mais, esse pai resolve atribuir a Laios a responsabilidade pela morte do seu filho. E assim, este visitante, enquanto saía já da cidade de Tebas, e enquanto avistava Laios e Jocasta de longe, joga uma maldição em Laios. E a maldição é a seguinte: Laios terá um filho. Este filho vai matar Laios e vai casar com a sua mulher Jocasta. Então essa maldição, que acaba se tornando o centro da trama, a maldição era esta: Laios terá um filho que lhe matará e casará com a sua mulher, a rainha Jocasta. Laios, nesse momento, não sabe que tinha sido amaldiçoado, porque o tal visitante fala de longe, Laios não ouve, e Laios vive sua vida normalmente. Laios e Jocasta tinham uma preocupação muito grande, que era com a sua prole. Vocês sabem que para um grego, principalmente para um rei grego, é muito importante você ter filhos, porque o filho significa a continuidade da sua memória, do seu reinado, da sua estirpe. Mas Laios e Jocasta não estavam conseguindo ter filhos, e isso os preocupava. Até que Laios resolve buscar explicações num oráculo chamado o Oráculo de Delfos. É o oráculo que fica na cidade de Delfos. Laios vai até lá. O Oráculo de Delfos não falha nunca. O Oráculo de Delfos não erra. Essa era a fama dele. Todos sabiam que as suas premonições iriam se concretizar. Eram as palavras dos deuses. Laios chega a este tal oráculo e se consulta com ele, no que recebe a resposta. A sua preocupação é ter um filho. Você terá um filho, é a resposta do oráculo. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está condenado a morrer nas mãos do seu filho. E depois seu filho vai casar com a sua mulher. Essa era a premonição de Laios. Este era o destino de Laios. Você imagina que depois de receber uma notícia dessa, a pessoa fica no mínimo perturbada. Não só pela notícia, mas por saber que a fama do oráculo é de não errar nunca. Então Laios fica realmente preocupado. Mas conforme Laios vai se aproximando de Tebas, Laios começa a se convencer de que tinha o futuro em suas mãos. Passa na cabeça de Laios de que ele era o autor do seu destino. O destino é feito pelas mãos dos homens, pensava Laios. Portanto, é só eu fazer de tal maneira que meu filho não me mate. Eu, homem, tenho todo o poder para fazer isso. E é com esta convicção
que Laios entra em Tebas. E rapidamente vai procurar Jocasta para contar-lhe a novidade. Para contar a ela a novidade. Assim que ele encontra Jocasta, ele logo lhe fala: tem uma novidade. No que Jocasta responde: eu também. E o que vocês já podem imaginar é que a novidade que Jocasta tinha para contar a Laios não era outra. Jocasta estava grávida. E Laios conta o que o oráculo tinha dito a Jocasta. Mas os dois acabam se convencendo de que não precisavam necessariamente se dobrar ao destino. E os dois acabam combinando de que tudo bem, vamos ter este filho. Mas assim que esse filho nosso nascer, nós vamos matá-lo. Assim, nós evitamos a profecia. Passam-se 9 meses e assim é feito. O moleque nasce, é um menino. E assim que ele sai de Jocasta, Laios pega o garoto e entrega a um dos seus mais leais servos. Perdão, a um dos seus mais leais escravos. E fala para que ele se livre da criança. Este escravo leva a criança a uma floresta e o pendura pela perna, de cabeça para baixo, amarrando os pés dele num galho e deixa lá para que ele morra. Amarrado pelo pé, os pés da criança acabam inchando, inflamando. E quando essa criança está próxima à morte, eis que surge um andarilho qualquer, encontra essa criança e salva a criança. O andarilho era um dos mensageiros reais da cidade de Corinto. E sabendo que os reis de Corinto queriam ter muito um filho, o andarilho leva a criança à presença dos reis. E os reis de Corinto, o rei se chama Políbio, a rainha, eu confesso que eu não anotei aqui. Esses reis de Corinto acabam batizando a criança quando viram que o pé dela estava machucado. E aí, baseado nisso, elas batizam a criança de Édipo, que é uma espécie de apelido por causa do pé. Eis aí que surge nosso herói Édipo. Édipo é adotado pelos reis de Corinto. Os reis de Corinto não contam a Édipo que ele era adotado. E os reis de Corinto criarão Édipo até os 18 anos de idade, como se fosse este seu filho legítimo. Édipo cresce sem saber de nada. Édipo cresce acreditando que seus pais eram os reis de Corinto. E ao fazer 18 anos, como qualquer garoto de 18 anos, dão uma festa para Édipo. E a festa é recheada de muita bebida, muita mulher, muita agitação. E como toda festa, tem alguém que fica bêbado.
Nesse momento, alguém bêbado, um bêbado, que como qualquer bêbado diz 90% de asneiras, mas diz 90% das verdades que nenhum cara são teria coragem de dizer, como qualquer bêbado, delirando, conta a Édipo o seu destino. E diz, né, num momento qualquer lá, eles se estranham, Édipo com o bêbado. Édipo xinga o bêbado. Édipo diz, o que eu posso esperar de um cara que está bêbado, que não sabe o que faz? E no que o bêbado responde, eu não sei o que faço? E você sabe quem és? Saiba que há uma maldição sobre você. Saiba quem és. E essas palavras provocam Édipo. Édipo comunica a seu pai adotivo, que ele não sabia que era pai adotivo, comunica a Políbio o seu desejo de ir se consultar com o oráculo de Delfos. E ele faz isso. E Édipo vai ao oráculo de Delfos e recebe a seguinte premonição. Você imagine, um garoto de 18 anos vai ao oráculo de Delfos, filho de reis. O que ele imagina? Ele imagina que vai receber premonições do tipo: você vai ser um grande guerreiro, vai conquistar muitas localidades, vai governar sobre milhares de pessoas, vai ser muito rico, vai casar com uma mulher fantástica, etc. Tudo o que Delfos se limita a falar para Édipo é o seguinte: existe uma maldição sobre você. Você matará seu pai e casará com sua mãe. Édipo ouve aquilo. E Édipo não era um cara de acreditar em tudo à primeira vista. Mas Édipo, por outro lado, sabia que o oráculo não mentia nunca. Então Édipo fica extremamente preocupado. E Édipo caminha em direção a Corinto com essa pulga atrás da orelha. Será? Como eu poderia matar meu pai e casar com minha mãe? Será que eu vou matar meu pai em algum acidente? Será que vão me obrigar a casar com minha mãe? O que será que vai acontecer? E em um determinado momento, Édipo se encontra à frente de uma encruzilhada. O caminho que Édipo seguia era um caminho em linha reta. Em um determinado momento, ele encontra uma encruzilhada. Ele só poderia escolher em duas direções. Uma direção o levaria a Corinto. E existia um outro caminho. E Édipo se põe diante dessa encruzilhada. E ali, Édipo pensa que não poderia voltar a Corinto e correr o risco de matar aqueles que ele achava que eram seus pais. Então Édipo resolve não retornar à sua casa e resolve escolher um outro caminho. E é neste momento, quando Édipo pensava enganar os deuses, quando Édipo pensava construir o seu futuro, quando Édipo pensava tomar uma decisão por si, quando Édipo pensava driblar o seu destino, é neste momento, é ao primeiro passo do novo caminho que escolheu, que Édipo cumpria o seu destino. E Édipo escolhe o outro caminho, que leva a nada mais, nada menos do que a cidade de Tebas. Édipo caminha por este novo caminho, orgulhoso de ter decidido por conta própria.
Édipo caminha confiante de ter enganado os deuses. Confiante da sua força de homem, de construir o futuro. E, alguns minutos de caminhada, ele encontra à sua frente uma caravana. Uma caravana com 5 pessoas. Uma caravana real. E a estrada que Édipo caminha, ela é muito estreita. De modo que só tinha espaço ou para a caravana ou para Édipo. Alguém teria que sair do caminho. Mas parecem que ambos, tanto Édipo quanto o condutor da caravana, parece que estavam cegos demais pelo seu orgulho e caminhavam um contra o outro sem dar sinais de desvio. E quando os dois vão se chocar, Édipo pula para fora da estrada e, num rápido lance, puxa uma arma e atira, joga contra a caravana. E mata um dos integrantes da caravana. Esse integrante era Laios. Laios, que saía da cidade às pressas por algum motivo que nós veremos mais para frente. Laios acaba de ser morto por Édipo e nem ele, nem Édipo sabiam da identidade um do outro. Os outros soldados da caravana partem para cima de Édipo, mas Édipo era bom de briga e Édipo mata os outros, com exceção de um. Um escravo que foge para Tebas. Édipo continua trilhando o seu caminho, sem saber que já tinha concretizado metade do seu destino. Confiante de si, entra na cidade de Tebas, ao que constata que a cidade estava sendo atacada por uma besta chamada Esfinge. Édipo acaba passando alguns dias na cidade e a situação da cidade era tão ruim que, diante do não retorno de Laios, a rainha da cidade, Jocasta, propõe ante aos cidadãos da cidade que aquele jovem guerreiro que derrotasse a Esfinge poderia assumir o comando da cidade ao seu lado e casar-se com ela. Quem você acha que se candidatou? Édipo. E outros guerreiros desafiam a Esfinge. E a Esfinge ficava numa espécie de morro que você tinha que subir para lutar com ela. E os guerreiros vão subindo e não voltam, subindo e não voltam, vão subindo e sendo derrotados. Édipo sobe ao encontro da Esfinge. E o que acontecia propriamente não era uma luta. O que acontecia é que a Esfinge fazia uma charada, uma adivinhação, propunha uma adivinhação. E se o pretendente acertasse, a Esfinge era derrotada. E a Esfinge assim propõe para Édipo a seguinte adivinhação. O que é o que é? Que de manhã tem 4 pernas, de tarde tem 2 pernas e de noite tem 3 pernas. Ao que Édipo responde, é o homem. E explica, o homem de manhã, quando é um bebê, tem 4 pernas. À tarde, quando é adulto, tem 2 pernas. Né? E à noite, quando é velho, tem 3 pernas, porque são as 2 mais a bengala.
E a esfinge, nesse momento, solta um grito e desaparece da frente de Édipo. É claro, se fosse um filme de Hollywood, a esfinge explodiria, sairia fogos para todo lado, mas ela se limita a desaparecer. Fato é que a maldição estava encerrada. E Édipo volta à cidade e se torna o grande salvador da cidade. Ele salva a cidade. E por isso mesmo ganha o direito de casar-se com a rainha Jocasta e se torna o rei de Tebas. Nesse momento, Édipo pensa ter dado um puta de um contorno no seu destino. Eu recebi a premonição de que ia matar meu pai, o rei de Corinto, e agora eu estou aqui em Tebas, governando. Dei uma puta de uma volta nos deuses. Édipo estava cego. É neste momento que propriamente a obra Rei Édipo vai começar. Se você pegar a obra que está aí no site para ler, gratuitamente, está na internet gratuitamente também, você vai perceber que a obra começa neste instante. É neste momento que a obra começa. Ela começa com o rei Édipo em Tebas, governando Tebas, casado com Jocasta. Então, como é que continua a história? A cidade de Tebas, depois de um tempo, sofre outra maldição. E os cidadãos começam a ficar apavorados. Eles descrevem a maldição na obra Édipo Rei. Né? As mulheres não conseguem ter seus filhos, é uma tragédia, etc. Ela faz essa descrição. O fato é que Édipo é o rei da cidade e o salvador da cidade. Então o Édipo certamente saberia o que fazer. O povo da cidade de Tebas implora a Édipo. E Édipo chama o seu melhor amigo Creonte e o envia para o oráculo de Delfos para que lá ele possa ter respostas que livrem a cidade da maldição. Creonte vai, Creonte volta, e a resposta de Delfos é a seguinte: a maldição da cidade não vai acabar enquanto o assassino de Laios não for punido. Os deuses exigem punição para o assassino de Laios. Édipo, que não sabia de nada, ordena uma investigação. E Édipo, em um dado momento, suplica aos cidadãos para que ajudem a solucionar esse problema. Olha aí, ele fala, se alguém souber quem é o culpado, se alguém for testemunha, se alguém tiver alguma pista, me ajude. E Édipo ordena uma investigação. Édipo faz perguntas. E, como último recurso, Édipo convoca o adivinho da cidade, um sujeito chamado Tirésias. Tirésias era cego, mas cego era capaz de enxergar muito mais do que a maioria dos mortais. E Tirésias era reconhecido por todos, inclusive por Édipo, como um grande adivinho, como um homem capaz de prever o futuro. E antes de conversar com Tirésias, Édipo dava o maior ovo para Tirésias. O grande adivinho Tirésias agora vai nos ajudar com a sua sabedoria, etc, etc. E quando faz a pergunta sobre quem é o assassino de Laios, Tirésias tira o corpo fora. Mas, acima de tudo, Tirésias representa o destino tentando dar uma espécie de oportunidade para Édipo. Tirésias diz o seguinte, veja só, Édipo. Tirésias diz mais ou menos assim, você não vai querer essa resposta. A pergunta que você está me fazendo, você não vai querer saber a resposta.
Né? As palavras de Tirésio são: ordena que eu seja reconduzido à minha casa, ó rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. E depois ele fala: eu causaria a minha desgraça e a tua, se te respondesse a pergunta. Mas Édipo insiste. Né? E insiste tanto que Tiresias é obrigado a dizer a verdade. A verdade, meu amigo, é que você é o assassino de Laios. Ele fala o seguinte: o ímpio que está profanando a cidade és tu. E o engraçado é que quando Édipo consegue essa resposta, de uma maneira quase inexplicável, Édipo muda totalmente o discurso e passa a agredir Tiresias. Né? E passa a dizer que Tiresias estava de complô com Creonte, que os dois queriam tomar o poder, que os dois queriam derrubar-me do poder, que os dois não sabiam picas, etc, etc. Todos aqueles elogios do grande sábio Tiresias, não sei o quê, quando Tiresias responde que Édipo é o culpado, viram contra Tiresias. Né? Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Então, Édipo vira numa hora e fala o seguinte: tu vives nas trevas. Não poderia nunca me inferir, ou a quem quer que viva em plena luz. Quer dizer, como se falando, você que é cego, vive nas trevas, como você pode querer me atingir, eu que vivo na luz? E o que Édipo não percebe é que Édipo pode estar em qualquer lugar, menos na luz. Porque Édipo era o único ali. O único não digo, mas entre Tiresias e Édipo, era o único que não via a luz, que não estava na luz, que não enxergava a verdade. E Tiresias era cego. Édipo se nega a ver a verdade. E Tiresias dá uma resposta ótima. Ele vira para Édipo e fala assim: já que ofendes minha cegueira, que tu tens olhos abertos à luz, mas não enxerga teus males, ignorando quem és e o lugar onde estás. Veja que essa frase é uma lição do que era o pensamento grego. Você aí, questionando minha cegueira, quer dizer, diz Tiresias, você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem em qual lugar você está. Você vai querer o quê? Falar que eu sou cego? Né? Se você pegar o vídeo que eu fiz sobre as meditações de Marco Aurélio, que já é de um período posterior, mas a ligação continua. O que Marco Aurélio diz? Saiba quem você é, saiba qual é o seu lugar. E Tiresias? Tiresias também. Ué, você não sabe nem o seu lugar e está dizendo que eu sou cego? Que eu não enxergo? Além do mais, Édipo acusa Creonte. Édipo diz que Creonte, que era seu melhor amigo, queria derrubá-lo do poder. Estava em conluio. Ele foi buscar Tiresias para Tiresias falar essa bobagem de mim, o povo ficar contra mim, porque o povo acreditava em Tiresias, eu perder minha credibilidade e for derrubado do poder. Aí Creonte assume o poder. É isso que vocês querem, diz Édipo. E Édipo acaba expulsando Creonte da cidade. O legal disso é que o coro já tinha dito, e isso vai se concretizando. O quê? Édipo começa a se isolar. Édipo começa a ficar isolado. Perdeu Creonte. E perderá outros. Édipo procura o ombro de Jocasta. Depois dessa acusação, Édipo procura o ombro de Jocasta. Desabafa com Jocasta, sua mulher. E aqui acontece um dos momentos preferidos meu da obra, que é o seguinte: Jocasta começa a falar para tranquilizar Édipo. Só que ela começa a falar o seguinte:
Não se preocupa, não é você o assassino. O assassino era um cara que estava viajando e encontrou o Laios pelo caminho. Não é você não. Só que essas palavras de Jocasta, as palavras de Jocasta, que deveriam servir para confortar Édipo, elas acabam aterrorizando mais o Édipo. Elas acabam, de certa forma, aproximando o assassino de Édipo. Elas acabam, entre aspas, identificando o assassino a Édipo. E Édipo começa a ficar preocupado. E Édipo realmente fica preocupado. Édipo, em um determinado momento, depois da conversa com Jocasta, tem quase que absoluta certeza de que ele é realmente o assassino e de que Tiredas estava certo. E Jocasta diz: tem uma maneira de acabar com isso. É o seguinte: tem um escravo que viu tudo acontecer. Esse escravo é uma testemunha ocular. Ele viu o rei Laio sendo morto. Ele viu o rosto do assassino. Esse escravo mora no campo. Vamos chamá-lo e vamos perguntar para ele. Chamam o escravo. Nesse meio tempo, enquanto o escravo estava chegando, chega um mensageiro da cidade de Corinto. E ele traz uma mensagem. Qual? O rei Poríbio de Corinto tinha morrido. E nesse momento, Édipo ganha uma ponta de esperança. Porque ele começa a dizer: vejam só, eu não matei Poríbio. Poríbio morreu lá, por causas naturais. Eu não tive nada a ver com isso. Tá vendo? A profecia não se concretizou. Eu não matei o meu pai. Veja que Laios ainda encontra justificativas para dizer que o seu pai era Poríbio. Eu não matei ele, eu estou aqui, como que eu pude matá-lo? Então Édipo ganha uma ponta de esperança. Só que o detalhe é que esse mensageiro era o mesmo cara que tinha achado Édipo na floresta e tinha entregado Édipo para os reis de Corinto. Quer dizer, em tantos momentos, esse camarada, que era uma testemunha, foi aparecer bem naquele momento, bem naquela hora. E é nesse momento que chega o escravo. Jocasta, que já percebia aonde que a coisa ia terminar, começou a implorar para Laios não perseguir essa verdade. Então ela falava o seguinte: se tem amor à tua vida, abandona essa preocupação. Eu te suplico, não insista nessa indagação. Édipo insiste. Jocasta o abandona. Mais um que a abandona. E o pastor se aproxima. O escravo se aproxima. Era a testemunha ocular. Ele viu o rosto do assassino. E Édipo pergunta: quem é o assassino de Laios? Você viu? Me diga quem é. E o escravo, assim como Jocasta, assim como Tiredas, dá uma oportunidade de Édipo desistir, de Édipo contrariar o seu destino. Mas Édipo estava tão cego que tudo que ele faz lhe aproxima do seu destino. Então, ele faz essa pergunta e o escravo responde: peço, por favor, que não me pergunte nada. Eu não sei de nada.
Mas Édipo insiste. E o detalhe surpreendente é que esse mesmo assassino, o detalhe é que esse mesmo escravo, este escravo que era a testemunha ocular do crime, que era a testemunha do assassino de Laios, ele é a mesma pessoa. Ele é o mesmo leal companheiro do rei Laios que ganhou a incumbência de matar Édipo. Então esse é o momento da história que Édipo busca a verdade e que estão diante dele o escravo que recebeu a incumbência de matá-lo na floresta e o mensageiro que achou Édipo na floresta e o entregou ao rei de Corinto. Então, neste momento, os dois afirmam a verdade. E Édipo cai na real e vê que não há como fugir da verdade. A verdade é que Édipo era o assassino de Laios e Édipo tinha se casado com Jocasta, sua mãe. O escravo confessa: eu recebi do rei Laios a tarefa de te matar. Não tive coragem e te abandonei na floresta. E o mensageiro diz: eu achei você na floresta e te entreguei para os reis de Corinto. Mas aqueles caras lá não são teus pais. Teus pais são esses daqui. E Édipo encaixa as peças. E fica claro que Édipo tinha sido adotado pelos reis de Corinto. E que seu pai verdadeiro era o mesmo Laios que ele matou na estrada. E a sua mãe era a mesma mulher com quem ele estava casado. E ele, afinal de contas, tinha cumprido o seu destino. E ele solta a seguinte frase: ó, ai de mim, tudo está claro. Ó luz que eu te vejo pela derradeira vez. Como dizer, pela primeira vez eu vejo a luz. E a conclusão aqui da história é que Jocasta se mandou para o seu quarto no palácio, pegou uma corda, enrolou no pescoço e se matou. E Édipo, ao ver a mulher assim, arranca os olhos que nunca lhe prestaram para nada. Os olhos que nunca lhe serviram para ver a verdade. E diz: não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Nas trevas, agora, não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. E Édipo, cego, agora reconhece a verdade. E assim termina a história de Édipo. Então você percebe que fica claro aqui, e eu vou ressaltar 2 traços. Bom, a história você poderia extrair vários traços da cultura grega, mas ficam 2 traços muito característicos aqui. Primeiro, a ideia de que as paixões acabam por nos cegar. Como Édipo tomou decisões e foi cegado pelas suas paixões. Mas, ao mesmo tempo, fica claro uma limitação do entendimento humano ante a um entendimento divino que lhe é superior. Então, o traço principal da cultura grega, que aparece nesse conto, é o destino. A ideia de destino. A ideia aqui é mostrar como somos meras marionetes dos deuses.
Os deuses brincam com as nossas vidas. E nós nada temos a fazer. A ideia de como o orgulho, a prepotência, afastam da verdade. Quer dizer, a falta, e aqui eu vou usar uma palavra que talvez seja anacrônica para esse período, mas vamos lá. A falta de uma certa humildade para abaixar a crista, olhar para o mundo e tentar reconhecer o mundo que está à sua volta. Quer dizer, o herói Édipo e até certo ponto o Laios tropeçam quando resolvem se convencer de que podem colocar as mãos sobre o seu destino. Não, o destino dos homens pertence aos deuses. E quando eles tropeçam? Quando eles acham que pertence a eles. Então fica claro que os homens não são senhores do seu destino. Os deuses controlam a vida humana. E quando talvez você acha que está sendo contra, talvez seja o que os deuses querem que você ache. É evidente que você ouve uma história dessa, você vai sempre poder perguntar, mas peraí, e se Édipo tivesse voltado a Corinto? E se Laios não tivesse ido procurar o oráculo? Bom, essa pergunta provavelmente poderia ser respondida o seguinte: o que é do jeito que é. E o se não joga. Tudo o que aconteceu já estava previsto para acontecer do jeito que aconteceu. Tudo é do jeito que é. Não há propriamente liberdade, não há propriamente escolha. O futuro já está escolhido, o destino já está escolhido. Há uma ordem universal absoluta. Não nos cabe escolher. A escolha está fora. E quando você pensa escolher, você é o maior escravo de todos. E o mais sábio de todos, Tiresias, é aquele que sabe que não pode escolher. É aquele que sabe que tudo que lhe resta é se contentar com o futuro, com o destino que lhe chegou. Então, essa análise é muito clara em Édipo. E é claro que vocês poderiam extrair muitas outras reflexões de Édipo. Haveriam aqui milhares de traços que vocês poderiam tirar. Mas esses traços eu vou deixar para que vocês tirem. Eu aqui me contento em narrar a história e citar essa questão do destino, das paixões, dos limites que a razão humana alcança. A razão humana limitada, não suficiente para enxergar a lógica toda. A ideia de destino muito forte nos gregos, não em todos, é verdade, mas em muitos, é um traço característico da sua cultura. E é um traço característico de Édipo. Então, com isso, eu encerro essa aula, espero que vocês tenham gostado, e convido a todos para assistirem aos vídeos, e mandarem perguntas, participarem, enfim, sintam-se à vontade. Tá bom? Obrigado pela atenção e até mais.